Capítulo 15. A Tríade do Poder. O impacto do corpo de Rock Moth contra a borda do telhado do Grand Palace ecoou como um trovão na noite de Paris. O vilão se ergueu com dificuldade, o peito arfando e os olhos injetados de fúria por trás da máscara prateada. A transmissão ao vivo continuava capturando cada detalhe em alta definição, mantendo Paris e o mundo inteiros estáticos diante das telas. No quarto de Nino, ninguém mais ousava respirar. Alia estava com os dedos cravados nas bordas do tablet, os olhos fixos na determinação gélida de Ladybug. Adrien, tenso em seu canto, sentia uma mistura sufocante de orgulho e rejeição. Ele mal conseguia reconhecer aquela versão imponente de sua parceira. E Lila Rossi assistia a tudo em silêncio, sentindo o suor frio escorrer por seu pescoço enquanto sua teia de mentiras balançava perigosamente na corda bamba da realidade. Na tela, Rock Moth limpou um filete de poeira do rosto e soltou uma gargalhada insana, erguendo o cajado novamente. Você pode ter me desarmado de metade do meu poder, Ladybug, mas eu ainda sou o mestre da destruição psicológica desta cidade, rugiu ele, avançando com uma agressividade renovada e brutal. Os golpes de Rock Moth tornaram-se mais rápidos, pesados e erráticos. Ele desferia golpes com o cajado visando os pontos vitais da heroína, quebrando a estrutura de ferro e os vidros ao redor em uma chuva de estilhaços reluzentes. Ladybug esquivava-se com piruetas precisas, mas a força bruta do vilão, impulsionada pelo puro desespero de quem via o fim de seu império se aproximar, começou a encurralá-la contra a cúpula central. Percebendo que a luta física direta se tornaria um desgaste desnecessário, Ladybug recuou em um salto mortal, pousando graciosamente no ponto mais alto da estrutura. Tiki, é hora de mudar as regras do jogo, pensou ela. Com um movimento rápido e fluido que desafiou os olhos dos telespectadores, ela abriu o compartimento do ioiô e retirou os 2 miraculos que guardava consigo. Em um piscar de olhos, ela prendeu o broche do pavão no centro do peito e o colar da raposa no pescoço. Duzu, Trish, unificar, comandou a heroína em voz alta. Uma explosão de energia tricolor, vermelho, azul escuro e laranja, envolveu o corpo de Ladybug, iluminando o céu noturno e ofuscando as câmeras de transmissão por um breve segundo. Quando a luz se dissipou, a nova forma da Guardiã foi revelada. O traje modificado atingira o ápice de sua evolução. O tecido agora exibia uma textura que imitava finas penas azuis e escuras entrelaçadas sobre o fundo preto e vermelho, enquanto uma capa estilizada, leve como uma névoa alaranjada, flutuava suavemente atrás de suas costas. Em sua mão esquerda, ela empunhava a flauta da raposa. Na mão direita, o leque do pavão, mantendo o ioiô firmemente preso à cintura. O que? Rock Moth deu um passo atrás, os olhos arregalados diante da visão da fusão tripla. 3 miraculos ao mesmo tempo? Você vai rasgar a sua própria mente, garota. Minha mente nunca esteve tão limpa, Rock Moth, respondeu a heroína, a voz triplicada em ecos mágicos que fizeram os alto-falantes dos televisores em toda Paris vibrarem. Sem dar tempo para o vilão reagir, Ladybug abriu o leque do pavão com um estalo afiado. Ela arrancou uma pena azul escura e soprou-a suavemente no ar. Amok, vá, ditou ela. A pena flutuou até o fio de seu próprio ioiô indestrutível. Sente monstro. Guardião das sombras, ganhe vida e defenda a criação. A energia azul se expandiu, moldando-se na forma de uma imensa pantera feita de pura escuridão e reflexos cósmicos, que rugiu ferozmente, fazendo o telhado vibrar. Ao mesmo tempo, Ladybug levou a flauta aos lábios, tocando uma nota rápida e estridente. Miragem. Em uma fração de segundo, o campo de batalha transformou-se em um labirinto de espelhos ilusórios. Rock Moth viu-se cercado não por uma, mas por dezenas de Ladybugs unificadas, todas flanqueadas por imensas panteras de sombras, avançando de todas as direções imagináveis. Maldição! Onde você está? Gritou o vilão, desferindo golpes frenéticos no ar.
destruindo as ilusões que se desfaziam em fumaça laranja apenas para serem substituídas por novas imagens idênticas. Enquanto o vilão gastava suas últimas forças lutando contra o vazio e sendo acuado pelas investidas físicas reais do Sentimonstro, a verdadeira Ladybug caminhava calmamente pelas sombras do labirinto que ela mesma criara. A vantagem era absoluta. A mente brilhante e estrategista da garota, refinada pela dor que a isolara do mundo civil, havia transformado o maior vilão de Paris em uma presa indefesa e confundida. Capítulo 16. O veredito de Paris. O labirinto de espelhos e sombras começou a se fechar como uma prensa sobre Rock Moth. Exausto, o vilão desferia golpes desesperados contra as projeções alaranjadas, mas o Sentimonstro em forma de pantera desferiu um golpe real com a pata, jogando o mestre dos Akumas contra a base da cúpula de vidro central. O cajado de Rock Moth escapou de suas mãos, rolando pelo teto e caindo no vazio da noite parisiense. Ele estava desarmado, encurralado, derrotado. Com o aceno sutil de Ladybug, a ilusão da miragem se dissipou e o Sentimonstro desfez-se em uma névoa azulada. A heroína caminhou calmamente até o vilão caído. Sob as lentes das câmeras de transmissão ao vivo que cobriam o Grand Palace, ela estendeu a mão direita e, com um movimento firme e preciso, arrancou o broche da borboleta do peito dele. Uma explosão de luz roxa e escura envolveu o corpo do homem caídos no chão. A transformação mágica se desfez em espirais de fumaça, revelando a identidade secreta que assombrara a França por anos. As lentes das câmeras deram um close-up imediato no rosto revelado. Em todas as televisões de Paris, nos celulares, no Ladyblog e nas telas do mundo inteiro, o rosto rígido, os óculos de grau e os cabelos milimetricamente penteados de Gabriel Agreste surgiram em alta definição. No quarto de Nino, o choque foi tão violento que o silêncio que se instalou parecia ter sugado todo o ar do ambiente. Alia deixou o tablet cair no tapete, com a boca aberta em um perfeito o pai do Adrien, balbuciou Nino, os olhos arregalados por trás dos óculos, olhando lentamente na direção do amigo loiro. Adrien Agreste deu 2 passos para trás, desabando de joelhos no chão do quarto. Seu mundo desmoronará completamente em uma fração de segundo. O homem frio e distante que ele tentava agradar todos os dias, o homem que ele usava como desculpa para se manter isolado e neutro diante do mundo, era um monstro que aterrorizara a cidade. Plague, escondido na jaqueta de Adrien, soltou um suspiro pesado, sabendo que o peso daquela verdade esmagaria o garoto. No canto do sofá, Lila Rossi sentiu o chão sumir sob seus pés. Gabriel Agreste era sua maior moeda de troca nas mentiras escolares. Agora, ele era o inimigo público número 1. Suas histórias sobre jantares executivos e designs exclusivos com o estilista haviam se transformado na pior associação que alguém poderia ter em Paris. De volta ao telhado do Grand Palace, Gabriel Agreste, agora desprovido de qualquer poder, ergueu o rosto, encarando Ladybug com o mesmo desdém e arrogância aristocrática de sempre. Ele limpou o terno e tentou se levantar, ajeitando os óculos com uma frieza assustadora. Você pode ter me vencido hoje, sua garota insolente, mas você não tem ideia do que eu estava tentando alcançar. Você é apenas uma criança brincando com forças que não compreende. Eu sou Gabriel Agreste. Eu governo esta cida. Ele não teve tempo de terminar a frase. Ladybug não hesitou. Sem dizer uma única palavra, sem dar espaço para discursos ou justificativas egocêntricas de um homem que destruíra vidas pelo próprio ego, ela concentrou toda a sua força física e a energia restante da unificação em seu punho direito. Com um movimento rápido e devastador, ela desferiu um soco direto e violento no meio da cara de Gabriel Agreste. O som do impacto do punho contra o maxilar do estilista ecoou nitidamente no microfone da transmissão. Os óculos de Gabriel voaram longe, quebrando-se no chão de ferro, e seu corpo desabou imediatamente para o lado, apagado e desmaiado pelo impacto do golpe. Milhões de espectadores em Paris soltaram um suspiro de choque e, logo em seguida,
Uma onda de aplausos mudos começou a ecoar pelas janelas dos apartamentos da cidade. A justiça havia sido feita de forma crua, limpa e incontestável. No entanto, o esforço de manter três miraculos unificados, a criação, a ilusão e a emoção, cobrou seu preço biológico de forma implacável. No momento em que Gabriel Agreste apagou no chão, a energia tricolor que sustentava o traje de Ladybug vacilou. Marinette. Você precisa desunificar. É energia demais. A voz de Tiki ecoou, desesperada, na mente da garota. Eu sei, pensou Marinette, a visão começando a embaçar enquanto o cansaço extremo sabotava seus músculos. Ela tentou alcançar o ioiô para guardar as joias, mas suas pernas cederam. O brilho da fusão estancou e, com um som de estalo mágico enfraquecido, a transformação de Ladybug desfez-se por completo devido à exaustão extrema da portadora. As luzes das câmeras de transmissão continuavam ligadas, focadas exatamente no topo do telhado, capturando o exato momento em que a fumaça mágica se dissipava para revelar quem, afinal, era a mente brilhante que salvara o mundo. Capítulo 17. O espelho da realidade. A fumaça mágica das três joias desunificadas subiu em espirais lentas, dissipando-se sob a luz dos refletores automatizados da prefeitura. Naquele telhado varrido pelo vento, o silêncio que se instalou foi absoluto, ecoando diretamente nas telas de milhões de lares em Paris. A câmera deu um foco nítido e impiedoso. Ali, de joelhos no vidro quebrado, respirando com dificuldade e visivelmente exausta, estava Marinette Dupencheng. Os fios azuis bagunçados caíam sobre o rosto pálido pelo cansaço, e as três joias mágicas, os brincos, o colar e o broche, repousavam inertes em sua palma trêmula. Ao seu lado, três pequenas criaturas flutuavam exaustas. Tiki, Trish e Duzu, os gomes que haviam sustentado a tríade do poder. A verdade estava nua. A garota desajeitada, a estudante da última fileira, a filha que os pais haviam esquecido o aniversário de 15 anos 3 dias atrás, era a mente brilhante, a líder implacável e a salvadora de Paris. No quarto de Nino, o choque que se seguiu à revelação foi de uma magnitude destrutiva. O silêncio anterior deu lugar a um pânico cognitivo generalizado. Alia Cesaire deu 3 passos para trás, as mãos cravadas nos cabelos, os olhos saltados enquanto olhava da TV para o tablet caído no chão. Suas pernas fraquejaram e ela desabou sentada no puff. Toda a sua carreira como jornalista, todo o orgulho do seu Lady Blog, toda a sua empáfia de descobridora da verdade, acabara de ser reduzida a cinzas. A garota que ela chamara de tóxica, a amiga cujo número ela deletara do celular para provar lealdade a uma mentirosa, era a dona do ioiô que ela idolatrava. Não. Não pode ser, gaguejou Alia, a voz saindo como um guincho agudo. A Marinette? A Marinette é a Ladybug? Nino cobriu a boca com as 2 mãos, os óculos tortos no rosto. Cara, o que foi que a gente fez? Sussurrou ele, olhando para os lados, vendo o rosto de cada um dos colegas de classe mudar de cor. Milene começou a chorar de puro arrependimento. Juleika escondeu o rosto nas mãos, encolhendo-se. Rose soltou um soluço alto, olhando para o teto como se o mundo estivesse desmoronando. Eles haviam feito bullying, isolado, destituído do cargo e humilhado publicamente a protetora de suas vidas. Eles haviam assinado uma petição contra a deusa que sangrava por eles todas as noites. No chão, Adrien Agreste continuava de joelhos. Se a revelação de seu pai como Rock Moth o havia quebrado, ver o rosto de Marinette sob a máscara o estilhaçou por completo. Ele lembrou-se de cada palavra fria que dissera a ela na semana passada. Você está colhendo o que plantou. Eu tenho problemas maiores para lidar na minha própria vida para ficar me importando com dramas de escola. Ele achava que estava acima dela, pregando um caminho mais nobre, egoísta para proteger seu próprio conforto, enquanto ela carregava o peso de salvar o mundo e o peso de aguentar o desprezo dele. Ele não era o herói perfeito.
ele era apenas um garoto mimado que assistira a sua parceira ser linchada psicologicamente. E no canto do sofá, o mundo de Lila Rossi implodiu. A transmissão ao vivo deixava claro: Marinette era a Ladybug. Não havia mal-entendido com patrocinadores. Não havia ligações chorando. Não havia viagem ao Tibete. Marinette sabia, desde o primeiro dia, que cada palavra que saía da boca de Lila era uma farsa. E a classe inteira agora olhava para Lila com expressões que variavam entre o choque e uma fúria crescente. A máscara da italiana não havia apenas caído, fora triturada em rede nacional. Na padaria do Pencheng, o pranto de Sabine e Tom parou instantaneamente quando a imagem de Marinette preencheu a televisão da sala. Sabine desabou no sofá, os olhos fixos na tela, as mãos cobrindo a boca enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Tom deu um passo atrás, batendo as costas contra o balcão da cozinha, o rosto completamente desprovido de cor. Sua filha, a menina que eles repreenderam na quinta-feira por não querer ajudar a família. A menina cujo aniversário de 15 anos eles esqueceram porque estavam ocupados demais paparicando Lila Rossi. A heroína que a televisão elogiara na sexta-feira por saber o nome de todos os cidadãos esquecidos de Paris, enquanto seus próprios pais não sabiam a sua idade. Tom. A voz de Sabine saiu como um sussurro quebrado, cheio de uma dor e de uma vergonha agonizantes. O que nós fizemos com a nossa menina? O que nós fizemos? Eles tentaram correr para as escadas, para o quarto dela, mas sabiam que ela não estava lá. Ela estava no telhado do Grand Palace, exausta, cercada pelo vidro quebrado da guerra que lutara totalmente sozinha. De volta ao telhado, Marinette respirou fundo, forçando seus músculos a obedecerem. O ar frio da noite ajudou a clarear sua mente. Ela olhou para o corpo desmaiado de Gabriel Agreste e depois para os 3 Kwames que flutuavam ao seu redor, recuperando as energias. Ela sabia que as câmeras estavam ligadas. Sabia que Paris inteira a estava vendo sem a máscara. Mas, incrivelmente, ela não sentiu medo. O isolamento de 3 meses a havia despido de qualquer necessidade de aprovação social. Ela não precisava mais se esconder atrás de gagueiras ou desculpas atrapalhadas. Com um esforço supremo, Marinette se levantou, ficando ereta sob a luz dos refletores. Ela guardou os miraculos da raposa e do pavão nos bolsos, e prendeu o da borboleta firmemente na lateral de sua calça. Depois, olhou diretamente para a lente da câmera mais próxima. Seu olhar era maduro, gélido e indomável. Não havia pedido de desculpas, não havia choro, não havia a Marinette que todos achavam que podiam pisar. Paris está salva, disse ela, a voz clara e firme ecoando por toda a cidade através dos alto-falantes. O responsável pelo terror acabou hoje. A partir de amanhã, uma nova era começa. E para aqueles que achavam que me conheciam, não tentem me procurar. Vocês apagaram o meu número. Agora, lidem com o silêncio. Ela pegou o ioiô civil que Tiki reenergizou rapidamente, lançou o fio contra a noite e impulsionou-se para longe do Grand Palace, deixando para trás o corpo do estilista e o início do maior julgamento moral que a história daquela cidade já vira.